Como o mundo exige cada vez mais de você. Esperam que você esteja sempre forte, sempre disponível, sempre pronto para resolver os problemas dos outros. Mas quando chega a sua vez, quando é você quem precisa de um apoio, de uma mão estendida, o silêncio é ensurdecedor. A verdade é que a maioria das pessoas só aparece quando é conveniente para elas. No fim do dia, a única pessoa que realmente estará com você em todos os momentos da vida, nos bons e nos ruins, é você mesmo. E por mais dura que essa realidade pareça, ela também traz uma poderosa libertação. A responsabilidade pela sua vida está nas suas mãos. O estoicismo nos lembra que não devemos depositar no outro aquilo que cabe a nós. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem quando focamos apenas no que podemos controlar. E o que está sob seu controle? Sua mente, suas escolhas, seus hábitos. Esperar que os outros reconheçam sua dor, valorizem seu esforço ou cuidem da sua saúde emocional é um erro comum e perigoso. A vida não vai parar para te consolar. As responsabilidades não somem porque você está cansado. O tempo não desacelera porque você está passando por um momento difícil. Se você não criar um espaço dentro de si para se fortalecer, ninguém mais o fará por você. Cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. Você precisa ser o primeiro a respeitar seus próprios limites, a honrar seu descanso, a proteger sua paz. Se você não disser não ao que te faz mal, ninguém fará isso em seu lugar. Se você não criar seus próprios limites, as pessoas vão cruzá-los sem pedir licença. É comum vermos pessoas exaustas, emocionalmente drenadas, tentando agradar a todos, exceto a si mesmas. Mas quem vive se doando sem se reabastecer, uma hora colapsa. E esse colapso não vem com aviso. Ele se instala devagar, silenciosamente, até que você já não reconhece mais quem é. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, cercado de guerras, traições e pressões, fazia questão de escrever para si mesmo todos os dias. Ele sabia que, sem cuidar da própria mente, não conseguiria sustentar um império. E você? Está cuidando da sua mente ou deixando que o caos externo dite o ritmo da sua vida? Quantas vezes você já se anulou para manter uma aparência de força? Quantas vezes deixou de dizer o que precisava por medo de desagradar? Essas pequenas traições contra si mesmo acumulam um preço alto, o da autonegligência. Quando você se coloca em primeiro lugar, não está sendo frio ou insensível. Está construindo uma base sólida. Ninguém pode dar o que não tem. Se você não tem paz, não transmite paz. Se você não tem equilíbrio, suas relações se tornam instáveis. Cuidar de si é um ato de amor que beneficia todos ao seu redor. Você passa a agir com mais consciência, com mais presença, com mais clareza. A vida deixa de ser uma luta constante e se torna uma jornada mais lúcida. E tudo isso começa com uma decisão, a de se priorizar, não por ego, mas por integridade. Isso antes de seguir adiante, pare por um momento e reflita. Você tem se tratado com o mesmo cuidado que oferece aos outros? Ou tem vivido à margem da própria existência, esperando que alguém perceba seu cansaço, sua angústia, sua exaustão? O estoicismo ensina que a força vem de dentro, mas essa força precisa ser alimentada. Então, pergunte-se com sinceridade: o que você pode começar a fazer hoje para cuidar melhor de si? Não espere que a vida te ensine pela dor o que você pode aprender agora pela consciência. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que ia mudar? Disse que começaria a se exercitar, que dormiria mais cedo, que passaria a cuidar melhor da sua alimentação, da sua saúde mental ou das suas finanças. E quantas dessas promessas foram quebradas no primeiro obstáculo, no primeiro dia difícil, na primeira desculpa? A verdade é que quando se trata dos compromissos que fazemos conosco, somos os primeiros a descumpri-los. E isso tem um custo alto, o da autoconfiança. Toda vez que você diz que vai fazer algo e não faz, envia uma mensagem silenciosa para a sua mente. Minha palavra não vale tanto assim. Se um amigo marcasse algo com você e constantemente não aparecesse, você
Continuaria confiando nele? Se alguém sempre prometesse te ajudar e nunca cumprisse, você manteria essa pessoa por perto? Provavelmente não. Mas, estranhamente, fazemos isso conosco o tempo todo. Tratamos nossos próprios planos como se fossem negociáveis, adiáveis, descartáveis. O problema é que sua mente está prestando atenção. Ela sabe quando você é fiel à sua palavra e quando está apenas se enganando. E a autoestima não é construída com frases de efeito. Ela nasce do respeito silencioso que você demonstra por si mesmo nas pequenas decisões do dia a dia. Marco Aurélio, governando um dos maiores impérios da história, lidava com guerras, crises e traições. Ainda assim, encontrava tempo para refletir sobre sua conduta pessoal. Em seus escritos, ele não falava apenas de política ou estratégia militar, mas de caráter, disciplina e coerência. Ele entendia que, se traísse a si mesmo, tudo o mais desmoronaria, porque a base da liderança verdadeira é o exemplo, e isso vale também para a liderança da sua própria vida. Você não precisa comandar um império, mas precisa comandar a si mesmo. E isso começa pelo compromisso diário com sua palavra. Não se trata de rigidez excessiva ou de buscar perfeição. Trata-se de ser confiável para si mesmo. Quando você decide que vai acordar cedo, levante. Quando promete que vai finalizar um projeto, termine. Quando define que vai cuidar da sua saúde, cumpra. Não porque alguém está te vigiando, mas porque você merece viver com a dignidade de quem honra suas escolhas. Cada vez que você cumpre um compromisso interno, sua mente registra uma vitória. E com o tempo, essas pequenas vitórias formam a base de uma autoestima inabalável. Não existe respeito próprio sem esse compromisso silencioso com seus próprios valores. Mas o mundo vai testar você. Sempre haverá um motivo para adiar, uma distração para desviar o foco, uma justificativa para quebrar a promessa. A disciplina começa justamente onde a motivação acaba. É fácil agir quando se está inspirado. O difícil é manter o ritmo quando ninguém está vendo, quando não há aplausos, quando só resta você com a sua escolha. É nesse momento que o caráter é forjado. Os estoicos sabiam que a liberdade verdadeira nasce da responsabilidade. E a maior responsabilidade que você tem é com a pessoa que você vê no espelho todos os dias. Por isso, reflita agora. Quais promessas você tem feito a si mesmo e deixado de lado? O que você disse que faria, mas adiou tantas vezes que já perdeu a conta? O que você precisa retomar com seriedade para reconstruir sua própria confiança? Não importa o tamanho da promessa. Comece pequeno, mas cumpra. Porque quando você honra sua palavra consigo mesmo, algo muda dentro de você. Você deixa de depender da aprovação dos outros e passa a se guiar por um respeito interno, sólido, silencioso e poderoso. Esse é o verdadeiro poder pessoal. E ele começa com o simples ato de cumprir o que você disse que faria. Você já percebeu como é fácil esperar que alguém nos mostre o caminho? Esperamos conselhos, sinais, a aprovação de alguém mais experiente, ou até mesmo uma oportunidade perfeita que nos salve da situação atual. Mas a vida real não funciona assim. A verdade crua é que ninguém virá te resgatar. Ninguém virá segurar a sua mão e caminhar por você. Enquanto você espera, a vida passa. Os dias se acumulam, as chances escorrem pelas mãos. É preciso encarar o fato. Ou você assume a liderança da sua vida, ou será conduzido pelas vontades, expectativas e medos dos outros. O estoicismo é claro nesse ponto. Marco Aurélio dizia: a única coisa que está realmente sob o seu controle é a sua conduta. Isso significa que não importa o que acontece ao seu redor, injustiças, caos, distrações. O que define o seu destino é a forma como você escolhe reagir. Mas reagir não é o bastante. O verdadeiro poder está em agir com intenção, em decidir conscientemente para onde você quer ir. Liderar a própria vida exige coragem para fazer escolhas, firmeza para sustentar seus valores e humildade para aprender com os erros. Isso é mais raro do que parece. A maioria das pessoas vive como um barco à deriva. São levadas pelas correntes das redes sociais, pela opinião dos outros, pelas crises que surgem.
não têm clareza de onde querem chegar, nem controle sobre seus próprios hábitos. Elas se sentem constantemente perdidas porque estão esperando instruções de fora, quando na verdade o que falta é uma decisão interna. O mundo está cheio de vozes tentando te influenciar. Se você não decidir quem é e o que quer, alguém fará isso por você. E provavelmente não será alguém que tem seus melhores interesses em mente. Assumir a liderança de si mesmo é um processo que começa no silêncio. Não exige um grande discurso, nem uma mudança drástica da noite para o dia. Começa no momento em que você para de terceirizar a responsabilidade pela sua vida. Quando entende que não é o governo, nem sua família, nem seu passado que vai determinar seu futuro. Você pode ter sofrido, pode ter sido mal orientado, pode ter começado com desvantagens, mas agora, adulto, consciente, cabe a você tomar o leme. Cabe a você decidir. Vou continuar me escondendo atrás de desculpas ou vou construir algo que faça sentido? Isso pode parecer um peso, e muitos evitam esse compromisso porque acham que é pesado demais. Mas o que poucos percebem é que essa responsabilidade é justamente a sua maior liberdade. Quando você entende que ninguém virá tomar decisões por você, que ninguém pode viver a sua jornada em seu lugar, você se torna livre. Livre do desejo de agradar. Livre da necessidade de ser validado. Livre da dependência emocional. Isso não significa que você deve se isolar ou nunca pedir ajuda. Significa apenas que, no fim, a escolha será sempre sua. E isso é libertador. Agora pense, você tem vivido como líder da sua vida ou como passageiro? Você tem feito escolhas com consciência ou apenas seguido o que os outros esperam? Você tem assumido seus erros, aprendido com eles e ajustado o rumo? Ou tem se escondido atrás de justificativas, esperando que alguém te salve? Os estoicos nos lembram que o que separa os sábios dos fracos é a disposição de assumir o próprio destino. Não importa onde você esteja agora, o que importa é o que você fará a partir daqui. A vida é sua e ninguém pode vivê-la por você. Todos os dias você acorda com um presente nas mãos, tempo, e junto com ele a chance de fazer escolhas que moldam sua vida. Mas se você não decide conscientemente onde colocar sua atenção, sua energia e seu foco, o mundo decidirá por você. E acredite, as prioridades impostas de fora raramente coincidem com aquilo que realmente importa para o seu crescimento. Quando você não tem clareza do que é essencial, acaba se perdendo em tarefas urgentes, mas irrelevantes. Vive ocupado, mas não avança. Está sempre cansado, mas não sabe por quê. No fim, sente que a vida está passando e você apenas reagindo. O mundo moderno é uma fábrica de distrações. As redes sociais competem pela sua atenção. As notícias plantam medo e urgência. As pressões externas te empurram para caminhos que você talvez nunca tenha escolhido conscientemente. E assim, sua vida vai sendo moldada por estímulos aleatórios. O tempo passa, os anos correm, e de repente você se vê perguntando: o que eu realmente construí até aqui? Esse sentimento de frustração silenciosa nasce da ausência de direção. Quando tudo parece prioridade, nada é de fato importante. E quando você tenta abraçar tudo, acaba perdendo a si mesmo no processo. Marco Aurélio, mesmo comandando um império, fazia da reflexão uma prática diária. Ele sabia que não podia se deixar levar pelas urgências do palácio. Tinha que decidir com sabedoria o que merecia sua atenção. Para ele, a disciplina em escolher no que focar não era uma questão de produtividade, mas de honra, porque cada minuto investido em algo sem valor é um minuto que nunca mais volta. Se até um imperador entendia isso, por que tantos de nós vivem como se o tempo fosse infinito? A verdade é que o tempo é o recurso mais valioso que você possui, e desperdiçá-lo é desperdiçar a própria vida. Você precisa ter coragem para fazer escolhas difíceis, dizer não a coisas boas para poder dizer sim ao que é realmente essencial. Isso exige clareza, e clareza exige reflexão. Pergunte-se, com frequência, isso me aproxima da vida que quero ou me afasta dela? Essa tarefa é realmente importante ou apenas parece urgente?
Essa pessoa contribui para a minha evolução ou apenas me drena? Essas perguntas são simples, mas poderosas, porque quando você começa a aplicar filtros, começa também a recuperar o controle da sua vida. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser autor da sua própria história. Mas atenção, definir prioridades não significa viver de forma rígida, sem margem para descanso, imprevistos ou conexões humanas. Significa apenas escolher de forma consciente onde você coloca sua energia. Porque ela é limitada. Você não pode fazer tudo. E tudo bem. O que você não pode é continuar dizendo sim para tudo por medo de desapontar os outros, enquanto ignora o que realmente importa para você. O verdadeiro equilíbrio está em saber o que vale seu tempo e, com coragem, eliminar o que não vale. Isso é maturidade. Isso é liberdade. Se você não definir suas prioridades, alguém vai fazer isso por você. Seu chefe, a mídia, os padrões da sociedade, as cobranças da família, os medos da sua mente. E nesse cenário, você pode até viver, mas viverá a vida de outra pessoa. Ao invés de construir algo com propósito, passará os dias apagando incêndios que nem são seus. O estoicismo nos convida a viver com intenção, a agir com sabedoria e a usar o tempo como um aliado, não como um inimigo. E essa mudança começa agora, com uma simples decisão. O que é prioridade para você, de verdade? A maioria das pessoas vive como se estivesse em modo automático. Acorda já correndo, resolve problemas que não escolheu, responde a mensagens, corre atrás do que parece urgente e, ao final do dia, mal sabe o que realmente fez por si mesma. Tudo é uma resposta. Ao trânsito, às emoções dos outros, às pressões do trabalho, aos impulsos da mente. Essa vida reativa rouba o poder pessoal de forma sutil, mas profunda. Quando você apenas reage ao que acontece, está sempre um passo atrás, sempre tentando se recuperar, nunca definindo o rumo. E viver assim, sem direção, é um desperdício do potencial que existe dentro de você. Os estoicos entendiam que o mundo é instável, e justamente por isso, a estabilidade deve vir de dentro. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles. Ou seja, o que realmente nos fere não é o que acontece, mas a maneira como escolhemos lidar com o que acontece. E essa escolha precisa ser consciente. Quem apenas reage está à mercê do ambiente. Quem age com intenção, conduz. A diferença é sutil, mas muda tudo. Conduzir não é controlar tudo ao redor, mas decidir o que fazer diante daquilo que não se pode controlar. Marco Aurélio enfrentava traições, guerras e dilemas profundos. Mas, mesmo nos dias mais sombrios, buscava refletir antes de agir. Ele compreendia que suas decisões não podiam ser frutos da emoção do momento. Um imperador que agisse com raiva colocaria milhares de vidas em risco. E você, embora não comande um império, comanda sua vida. E ela também está em risco quando você age sem pensar. Uma palavra mal colocada, uma decisão precipitada, uma escolha motivada por medo ou raiva. Tudo isso pode custar caro. Aprender a conduzir sua vida com sabedoria é uma das formas mais puras de liberdade. Pense no seu dia hoje. Quantas decisões você realmente escolheu? E quantas apenas foram empurradas para você? Quantas vezes você parou para refletir antes de agir? Quantas vezes você simplesmente reagiu como um reflexo automático? A maioria das pessoas está tão habituada a viver dessa forma que nem percebe mais. E esse é o verdadeiro perigo. Porque quanto mais você age sem pensar, mais você se distancia da vida que gostaria de ter. A mente precisa de direção. Se não tem uma, será levada por qualquer impulso, qualquer emoção, qualquer influência externa. Conduzir sua vida é um exercício diário. Não há um momento mágico em que você assume o controle para sempre. É um recomeço constante. Todos os dias você será testado por imprevistos, por críticas, por frustrações. E todos os dias terá a chance de escolher entre reagir ou agir com intenção. Nem sempre será fácil. Às vezes, você vai falhar. Mas o ponto não é ser perfeito.
É ser consciente. É perceber o que está acontecendo dentro de você antes de deixar que isso vire ação. É olhar para as próprias emoções com lucidez e perguntar: isso é real ou é só um reflexo do que me disseram? Os grandes líderes da história não foram os mais talentosos ou os mais sortudos. Foram aqueles que desenvolveram a habilidade de conduzir. E isso se aplica a qualquer um de nós. Você não precisa comandar uma empresa ou uma nação. Você precisa comandar a si mesmo. E isso começa com a decisão de parar de viver como uma marionete dos estímulos ao redor. Começa com a disposição de escolher suas batalhas, seus focos, suas palavras, seu silêncio. Porque no fim a diferença entre quem vive com propósito e quem apenas sobrevive está na forma como cada um conduz, ou não, a própria vida. Você já parou para pensar que tudo na sua vida pode ser recuperado, menos o tempo? Dinheiro perdido pode ser ganho de novo. Oportunidades desperdiçadas podem voltar, às vezes em outra forma. Relações podem ser reconstruídas. Mas o tempo, cada segundo que passa, nunca mais volta. Ainda assim, muitas pessoas vivem como se fossem eternas. Procrastinam decisões importantes, adiam conversas essenciais, deixam para depois projetos que poderiam transformar suas vidas. Agem como se sempre houvesse um amanhã, como se tivessem tempo de sobra. E um dia, descobrem que esse depois nunca chegou. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, escreveu: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E essa frase resume a tragédia silenciosa que muitas pessoas vivem. Não se trata de ter uma agenda cheia, mas de viver vazios de propósito. Ocupação não é sinônimo de produtividade. E estar sempre correndo não é prova de que você está vivendo. Às vezes, é apenas um sinal de que você está fugindo. Fugindo de escolhas difíceis, de verdades incômodas ou até mesmo de si mesmo. O estoicismo nos convida a olhar para o tempo como algo sagrado, como o mais alto dos investimentos. A forma como você gasta seu tempo revela o que você realmente valoriza. Você pode dizer que se importa com sua saúde, mas se não encontra 30 minutos para se cuidar, está dizendo outra coisa com suas ações. Pode afirmar que a família é prioridade, mas se vive ausente mesmo quando está presente, a mensagem real é outra. Pode dizer que quer crescer, evoluir, aprender, mas se consome horas em distrações vazias, está na verdade cultivando estagnação. O tempo é neutro. Ele apenas revela. Ele mostra com exatidão o que está no centro da sua vida, mesmo que você tente disfarçar. O problema é que só percebemos isso quando é tarde demais, quando o corpo já está esgotado, quando os filhos já cresceram, quando a mente já está saturada de estímulos inúteis. A vida moderna oferece infinitas formas de se distrair, de escapar, de adiar, mas não oferece um botão de pausar o tempo. Você pode passar o dia inteiro resolvendo coisas e, no fim, não ter feito nada que realmente importa. Pode gastar horas em discussões inúteis, rolar a tela do celular por longos períodos, se perder em tarefas urgentes, mas irrelevantes, e depois se perguntar por que sente esse vazio que não passa. O estoicismo nos ensina que cada dia é uma página em branco, e o que você escreve nela depende exclusivamente de você. Não é sobre controlar o futuro, mas sobre honrar o presente, sobre fazer de cada ação algo digno do seu tempo. Quando você começa a pensar no tempo como um recurso finito, e mais que isso, sagrado, sua mente muda. Você deixa de aceitar convites que não te acrescentam, deixa de ceder a pressões que te afastam de quem você é, deixa de gastar sua energia com o que é raso, e começa a se mover com intenção, com presença, com consciência. Então hoje, olhe para a sua rotina. Veja como você tem usado o seu tempo. Reflita com sinceridade. Isso está alinhado com a vida que você quer construir? Ou você está trocando o que é essencial por distrações momentâneas? A vida não cobra de imediato. Ela apenas passa. E um dia, você olha para trás e percebe que não pode mais voltar. Mas se há algo que você pode fazer agora, é decidir como usará os próximos minutos.
porque cada escolha que você faz com o tempo é também uma escolha sobre quem você está se tornando. Nem todo inimigo grita. Alguns sussurram elogios falsos, disfarçam inveja de preocupação e sabotam você com um sorriso no rosto. Muitos dos obstáculos que nos impedem de crescer não estão no mundo externo, mas nos ambientes que escolhemos frequentar e nas pessoas que mantemos por perto. Às vezes, a maior batalha da sua vida não será contra uma crise financeira, uma doença ou uma perda. Será contra as relações que silenciosamente drenam sua energia. E o problema é que, na maioria das vezes, você nem percebe. Só nota quando já está emocionalmente exausto, confuso, desmotivado, duvidando de si. O estoicismo é claro ao afirmar que devemos proteger nossa mente de influências que não estão sob nosso controle. Mas essa proteção também inclui as conexões que cultivamos. Sêneca dizia que devemos ser seletivos com quem permitimos entrar em nossa vida. E há uma razão profunda para isso. As pessoas ao nosso redor moldam nossa visão de mundo, nosso humor, nossa motivação e, muitas vezes, até nossa identidade. Se você convive com pessoas negativas, que vivem reclamando, culpando o mundo e desvalorizando tudo o que é esforço e disciplina, com o tempo, você absorve essa mentalidade. E nem percebe. Não se trata de julgar os outros, mas de assumir responsabilidade por quem você permite que influencie sua vida. Há amizades que foram boas em algum momento, mas que hoje apenas te seguram no mesmo lugar. Há familiares que, por não conseguirem evoluir, tentam impedir sua evolução com críticas veladas ou sabotagens emocionais. Há ambientes que funcionam como areia movediça. Quanto mais você tenta crescer, mais sente que está afundando. Se você sai de uma conversa mais cansado do que entrou, se um encontro com determinada pessoa sempre te deixa em dúvida sobre si mesmo, há um sinal claro de que algo precisa mudar. Marco Aurélio enfrentava traições até dentro do palácio. Ele sabia que nem todos que sorriam para ele desejavam seu sucesso. Ainda assim, ele se mantinha firme em seus valores, protegendo sua mente e sua paz. Você também precisa fazer isso. Proteger sua paz não é egoísmo, é maturidade. Você não precisa confrontar ninguém, nem se isolar completamente, mas precisa aprender a selecionar. Quem acrescenta, fica. Quem drena precisa ser afastado com respeito e firmeza. Isso pode ser doloroso no início, mas é libertador no longo prazo, porque manter relações que te enfraquecem é como carregar peso morto nas costas. Atrasa, dói e não leva a lugar nenhum. A solidão, em muitos casos, é preferível à companhia tóxica. Ficar só por um tempo pode ser um terreno fértil para crescimento, reflexão e reconstrução. Já se cercar de quem vive na estagnação pode ser uma prisão invisível. Há pessoas que têm medo do seu crescimento porque isso as obriga a encarar a própria estagnação. Quando você começa a mudar, elas se incomodam. Tentam te puxar de volta para a zona onde elas se sentem confortáveis. E se você não estiver atento, cede, não por maldade, mas por hábito, por lealdade equivocada ou por medo de parecer ingrato. Mas o preço disso é alto demais. Sua energia, seu foco e, aos poucos, sua identidade. Reflita, com quem você tem dividido sua energia? Essas pessoas te fortalecem ou te esvaziam? Te impulsionam ou te travam? Ajudam você a ser uma versão melhor de si mesmo ou apenas servem como âncora para manter você parado no mesmo lugar? A resposta pode doer, mas também pode libertar. O estoicismo nos lembra que não controlamos os outros, mas temos total controle sobre onde escolhemos investir nosso tempo e nossa atenção. E isso inclui escolher com sabedoria as companhias que nos cercam. Porque ninguém cresce num solo contaminado. Para florescer, você precisa se plantar no lugar certo. A batalha mais importante que você vai travar na vida não é contra o mundo, nem contra as circunstâncias externas, é contra os pensamentos que ocupam sua mente. A forma como você pensa define a forma como você sente, age, decide e vive. E o que poucos percebem é que o diálogo interno silencioso molda completamente a sua realidade. Se sua mente está cheia de dúvidas, críticas, inseguranças e crenças limitantes,
você estará lutando contra si mesmo antes mesmo de enfrentar qualquer desafio externo. O estoicismo nos lembra que o campo de batalha mais estratégico da vida é invisível. Ele está dentro de você. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelos eventos, mas pela visão que têm sobre os eventos. Em outras palavras, não é o que acontece que te define, mas o que você pensa sobre o que acontece. Se sua mente está despreparada, qualquer obstáculo parecerá insuperável. Mas, se ela está treinada, firme e afiada, você será capaz de atravessar tempestades com a serenidade de quem sabe que o controle está dentro e não fora. Por isso, treinar os pensamentos é um dos exercícios mais poderosos para quem busca uma vida forte, disciplinada e equilibrada. Imagine uma espada. Quando não é afiada, ela se torna inútil. Quando é mal usada, ela fere quem a empunha. O mesmo vale para a mente. Pensamentos enfraquecidos por hábitos tóxicos, excesso de distrações ou autocríticas constantes tornam-se uma arma contra o próprio dono. Já uma mente bem treinada, com foco, clareza, equilíbrio e autoconhecimento, se transforma em uma ferramenta afiada capaz de cortar as ilusões que nos prendem. O estoicismo não pede que você seja imune às emoções, mas que seja senhor dos seus pensamentos, que aprenda a distinguir o que é real do que é ruído. Mas para isso é necessário atenção. Muitas pessoas vivem no piloto automático, acreditando em tudo o que pensam. Internalizam ideias negativas, rótulos que herdaram dos outros, vozes antigas de crítica e medo. Passam a vida tentando se proteger do mundo, quando o verdadeiro perigo mora dentro da própria cabeça. Quantas vezes você já se sentiu incapaz, mesmo sem motivo concreto? Quantas vezes sabotou um plano por medo de fracassar? Quantas vezes não deu o primeiro passo porque acreditou na voz interna que dizia: você não vai conseguir? Essas vozes não são fatos, são apenas pensamentos. E podem ser questionados, desafiados, transformados. Uma mente forte não é aquela que só pensa positivo. É aquela que pensa com clareza, que consegue identificar uma crença distorcida e corrigi-la, que reconhece um padrão destrutivo e substitui por algo funcional, que diante do medo, analisa, diante da raiva, respira, diante da dúvida, age. Mesmo assim, a força mental não é ausência de emoção, é domínio emocional. É a capacidade de não ser refém de cada pensamento que aparece, e isso é treinável. Assim como se treina o corpo com disciplina, a mente também precisa de prática constante para se fortalecer. Reflita agora, o que você tem alimentado dentro da sua cabeça? São ideias que te fortalecem ou que te sabotam? São crenças que te impulsionam ou que te paralisam? Você está usando seus pensamentos como armas para conquistar uma vida melhor ou como correntes que te mantêm preso? O estoicismo ensina que o mundo pode tirar tudo de você, menos a sua mente. E enquanto ela for sua, você tem poder, mas apenas se aprender a usá-la com sabedoria. Fortaleça seus pensamentos, questione suas crenças, discipline sua mente, porque ela será, inevitavelmente, a arma que vai te libertar, ou o peso que vai te afundar. Vivemos em um mundo que tem medo do silêncio. A solidão é frequentemente vista como fracasso, como se estar sozinho fosse sinônimo de rejeição, de falta de valor. Mas isso é uma mentira que a sociedade moderna insiste em repetir. A verdade é que muitos momentos de grande crescimento, clareza e força interior só nascem quando estamos longe do barulho, da distração e das expectativas alheias. Estar só não é uma fraqueza. Pelo contrário, pode ser o campo de treinamento mais poderoso da sua mente. O estoicismo entendia isso profundamente. Grandes pensadores como Marco Aurélio e Epicteto buscaram na solidão o espaço necessário para cultivar a força verdadeira. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, cercado por conselheiros, soldados e demandas infinitas, fazia questão de reservar momentos para estar consigo mesmo. Em suas meditações, escritas no silêncio, ele mergulhava em reflexões profundas sobre sua conduta, seus erros e suas virtudes. Ele sabia que sem esse momento de reencontro interior,
não seria capaz de liderar com clareza. Porque quando estamos constantemente cercados de pessoas, opiniões e estímulos, é fácil perder o próprio eixo. A solidão é o lugar onde você se reconecta com o que realmente é, com o que realmente pensa, com o que realmente sente. Epicteto, por sua vez, falava da importância de não depender da presença dos outros para sentir-se completo. Ele ensinava que aquele que precisa constantemente da companhia alheia para ter paz ainda é escravo das circunstâncias. A verdadeira liberdade começa quando você aprende a estar com você mesmo, sem distrações, sem fuga, sem máscaras. E é aí que muita gente se perde. Confunde solidão com isolamento. Mas são coisas diferentes. Isolamento é fuga, solidão intencional. É escolha. É o momento em que você escolhe sair do barulho para ouvir o que importa. É ali, nesse silêncio voluntário, que a mente se organiza e a alma respira. Muitos têm medo da solidão porque ela obriga a olhar para dentro. E o que veem, nem sempre, é agradável. Aparecem os medos que foram varridos para debaixo do tapete, os sentimentos não resolvidos, as verdades que foram ignoradas por tempo demais. Mas é enfrentando tudo isso que você se fortalece. O desconforto inicial da solidão é como o esforço físico no início de um treino. Dói, cansa, dá vontade de desistir. Mas, com o tempo, você percebe os ganhos. Começa a se conhecer melhor, a entender o que realmente pensa, o que realmente quer, o que realmente precisa mudar. Há quem passe a vida cercado de gente, mas nunca consiga se sentir completo. Vive pulando de uma distração para outra, de uma conversa superficial para outra, com medo de parar. Porque sabe que, ao parar, vai precisar encarar a si mesmo, e encarar a si mesmo exige coragem. Mas também é o único caminho para uma vida autêntica. Quem não suporta a própria companhia vive em busca de validação. Quem não se conhece se molda para agradar. Quem nunca se ouviu repete o que os outros dizem. A solidão bem vivida não te afasta do mundo. Ela te prepara para voltar a ele mais forte, mais lúcido, mais inteiro. Então, se você tem evitado estar sozinho, pergunte-se: do que realmente está fugindo? O que você teme encontrar no silêncio? E mais importante, o que poderia descobrir se tivesse coragem de permanecer ali por algum tempo? A solidão pode ser desconfortável no começo, mas ela também pode ser libertadora, porque é nela que você retoma o controle da sua mente. É nela que você afia sua disciplina. É nela que você constrói a base de uma autoconfiança que não depende de plateia. Os estoicos sabiam disso. E se você quiser viver com mais força, mais clareza e mais autonomia, precisa aprender a transformar o silêncio em treino. A solidão não é castigo. É preparação. Você já se esforçou ao máximo para ser justo, leal, presente, e mesmo assim foi ignorado, maltratado ou subestimado. Já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo quando você dá o seu melhor, continuam tratando você com desprezo ou frieza? A resposta é desconfortável, mas libertadora. Você está esperando o respeito de quem sequer aprendeu a se respeitar, e isso é como tentar colher frutos em solo infértil. Não importa o quanto você se dedique, o quanto se doa ou o quanto se molde. Se a outra pessoa vive em desrespeito consigo mesma, ela será incapaz de valorizar o que você oferece. O estoicismo nos ensina a focar apenas no que está sob nosso controle, e a forma como os outros nos tratam está muitas vezes fora desse campo. Marco Aurélio dizia que devemos agir com justiça e integridade, independentemente do que os outros façam. Isso não significa aceitar abusos ou manter-se em ambientes tóxicos. Significa entender que a nossa conduta deve ser um reflexo do nosso caráter, não uma reação às atitudes alheias, porque tentar mudar o comportamento de alguém que vive em ruína interna é como tentar consertar um espelho quebrado, colando os estilhaços com esperança. É ilusão. Quantas vezes você já se frustrou esperando consideração de pessoas emocionalmente imaturas, feridas, irresponsáveis ou egocêntricas? Quantas vezes já investiu tempo tentando ser compreendido por quem não compreende nem a si mesmo?
Isso é um ciclo exaustivo. Você dá e nunca recebe de volta. Não por falta de mérito seu, mas por incapacidade do outro. E quanto mais você insiste, mais se desgasta. Porque o respeito, quando não nasce naturalmente, não pode ser forçado. Ele é como um reflexo. Só aparece para quem tem clareza interior suficiente para enxergar. Pessoas que não se respeitam sabotam a própria vida o tempo todo, procrastinam, se relacionam mal, se envolvem em confusão, vivem reclamando. Elas vivem um caos constante, e o caos interno delas transforma tudo ao redor em desordem também. Quando se deparam com alguém disciplinado, ético, firme em seus valores, sentem-se expostas, e isso incomoda. Ao invés de respeitar, tentam diminuir. Ao invés de aprender, criticam, porque é mais fácil atacar o que incomoda do que reconhecer que se vive na estagnação. Não é sobre você, é sobre o desconforto que a sua luz causa em quem vive, nas sombras. Você não pode obrigar ninguém a te respeitar, mas pode, e deve, se afastar de quem não sabe fazer isso. Pode erguer limites claros, pode silenciar expectativas que te prendem. Pode redirecionar sua energia para pessoas e ambientes que caminham na mesma direção que você. O respeito que realmente transforma começa em você. Quando você se respeita, automaticamente se afasta do que te rebaixa. Quando você se honra, sua presença exige uma postura diferente. Você não precisa gritar, exigir, implorar. Basta viver com integridade. E o que não ressoar com isso vai naturalmente se afastar ou se revelar. Então, pare agora e pense. Por que você tem insistido em reconhecimento onde nunca houve espaço para te enxergar de verdade? Por que se desgasta tentando conquistar a admiração de pessoas que desprezam a si mesmas? O verdadeiro respeito não se implora. Ele é consequência da clareza com que você vive seus valores. Quem precisa ser convencido a te tratar bem, nunca te trataria bem de forma espontânea. Os estoicos sabiam que não devemos gastar energia tentando mudar os outros, mas sim tentando permanecer fiéis a nós mesmos. E essa é a chave. Respeite-se tanto que o desrespeito dos outros não tenha mais espaço na sua vida. Autoconfiança. Não é um dom. Não é um talento natural nem uma característica herdada. É uma construção, lenta, silenciosa, muitas vezes solitária. A maioria das pessoas acredita que a confiança surge quando você é elogiado, reconhecido ou aplaudido. Mas essa é uma ilusão perigosa. O que se constrói com aplausos desmorona com uma crítica. A autoconfiança verdadeira nasce no escuro, quando ninguém está olhando, nas pequenas decisões que você toma por você mesmo, nos hábitos que você cultiva em silêncio, nas promessas que você cumpre quando ninguém mais está te cobrando. Pense em um guerreiro. Ele não se prepara apenas no campo de batalha. Ele treina quando não há guerra, quando não há urgência. Ele fortalece o corpo e a mente nos momentos de silêncio, disciplina e repetição. O mesmo vale para você. A forma como você se comporta nos bastidores da vida define quem você será quando os holofotes se acenderem ou quando o caos bater à porta. Se você é do tipo que só age quando está motivado, só se esforça quando alguém está observando, sua confiança será frágil, porque sua mente sabe a verdade. Ela sabe se você está pronto ou se está fingindo. Os estoicos valorizavam a prática constante. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, mesmo já sendo um líder poderoso. Epicteto, que havia sido escravizado, ensinava que a verdadeira liberdade nasce quando você disciplina sua conduta interna. Eles não esperavam inspiração, eles cultivavam ação, e é essa constância silenciosa que constrói a base da autoconfiança real. Porque cada vez que você age com disciplina, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem para si mesmo. Eu sou confiável, e isso vale muito mais do que qualquer validação externa. Quantas vezes você já se sentiu inseguro diante de um desafio? Aquele frio no estômago, aquela dúvida interna. Será que sou capaz? Muitas vezes essa insegurança não vem da falta de talento, mas da ausência de preparo. Sua mente se lembra das vezes em que você procrastinou, das promessas que não
Cumpriu dos treinos que pulou, dos compromissos que abandonou pela metade. E é por isso que você hesita. A mente não mente para você. Ela carrega o seu histórico. E se o seu histórico for fraco, sua confiança será frágil. Mas se o seu histórico for sólido, ela te dará suporte. Porque você já provou para si mesmo que pode contar consigo. A autoconfiança verdadeira não depende do cenário externo. Ela é um reflexo direto do compromisso interno. Por isso, não espere se sentir confiante para agir. Haja. E a confiança virá como consequência. Faça o que precisa ser feito mesmo sem certeza, mesmo sem testemunhas, mesmo sem recompensa imediata. Cumpra o que prometeu a si mesmo. Termine o que começou. Respeite os próprios prazos. Não porque alguém vai ver, mas porque é quem você escolhe ser. Esse tipo de conduta constrói algo que ninguém pode tirar de você. Orgulho limpo. Não aquele baseado em vaidade, mas aquele baseado em integridade. Agora, olhe para a sua rotina e reflita. O que você tem feito quando ninguém está observando? Seus bastidores são de consistência ou de desculpas? Você está se preparando de verdade para a vida que diz querer? Ou apenas sonhando com ela enquanto repete hábitos que te mantêm estagnado? O estoicismo nos convida à honestidade radical, consigo mesmo. E essa honestidade começa nos momentos silenciosos, nos horários em que ninguém está te julgando, nos dias em que você poderia parar, mas escolhe continuar. É ali que a verdadeira força nasce, porque o mundo só vê o palco. Mas é nos bastidores que a confiança é forjada. A motivação é encantadora. Ela chega de repente, te impulsiona, faz o coração acelerar e por um breve momento tudo parece possível. Mas como o vento, ela também vai embora. E quando desaparece, muitos ficam paralisados. Esse é o erro de quem acredita que só é possível agir quando sente vontade. Esperar motivação para começar algo importante é como esperar que o mar fique completamente calmo para aprender a nadar. A vida não funciona assim. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a disciplina era a única base confiável, porque a motivação é inconstante. Mas o hábito, esse sim, pode ser cultivado e sustentado. Epicteto dizia que devemos treinar nossas virtudes diariamente, como um atleta treina o corpo. Não quando for conveniente, não quando estiver animado, mas sempre. Marco Aurélio, em seus escritos, lembrava a si mesmo: você foi feito para agir, não para viver em repouso. Ele não esperava estar inspirado para cumprir seu dever. Ele fazia o que precisava ser feito, porque sabia que deixar a vida nas mãos da motivação era abrir mão do controle. Você pode até começar algo inspirado, mas se não tiver disciplina, vai abandonar na primeira queda de energia. O verdadeiro poder está em fazer mesmo quando não há vontade. Pense nos dias em que você fez o que precisava, sem estar com disposição. Nos treinos em que o corpo doía, mas você foi. Nas tarefas que pareciam pesadas, mas você concluiu. Nesses momentos, algo em você cresceu. Porque cada vez que você age contra a preguiça, a hesitação ou o medo, sua mente aprende que você é confiável. E essa confiança vale mais que qualquer empolgação passageira. A repetição cria identidade. Não é o entusiasmo que transforma sua vida, é a constância. É acordar e fazer de novo, e de novo, e de novo, até que se torne parte de quem você é. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por excesso de espera. Esperam o dia certo, o humor ideal, a motivação mágica, que vai fazer tudo parecer fácil. Mas essa espera é traiçoeira, porque os dias passam, a vida corre, e aquilo que era para ser feito vai ficando para depois. E esse depois vai ganhando peso, culpa, vergonha. Quando você entende que não precisa estar animado para agir, começa a se libertar. A ação vem antes da motivação. Quanto mais você age, mais sua mente entende que aquilo é importante. E com o tempo, até o prazer aparece. Mas ele é consequência, não ponto de partida. Um guerreiro não treina porque está inspirado. Ele treina porque sabe que haverá batalha. E quando ela chegar, não haverá tempo para se preparar, apenas para agir com aquilo que já foi construído.
A vida não vai te avisar quando o desafio vier. Ela simplesmente virá. E se você não tiver o hábito de se fortalecer todos os dias, estará vulnerável. Mas se tiver criado disciplina, vai atravessar com firmeza. Os estoicos sabiam disso. Por isso não esperavam que a vida fosse fácil. Eles treinavam a mente, o corpo e o espírito diariamente, não para parecerem fortes, mas para serem. Reflita. Quantas vezes você adiou algo importante esperando vontade? Quantas oportunidades você deixou escapar porque não se sentia pronto? E se em vez de esperar sentir, você apenas começasse? Se em vez de querer estar motivado, você decidisse estar comprometido? Hábito é escolha, e cada dia é uma chance de reafirmar essa escolha. Não importa se é segunda ou sexta, sol ou chuva, inspiração ou cansaço. O que importa é o que você decide fazer. O estoicismo ensina: o sábio não age porque sente, age porque sabe. E essa é a força que constrói uma vida de verdade. Vivemos em uma era em que estar ocupado virou sinônimo de estar indo bem. Quando alguém pergunta como você está, é comum responder com um na correria. Mas será que essa correria tem direção? Ou você está apenas girando em círculos, ocupado com 1000 tarefas e longe de qualquer propósito real? O estoicismo nos alerta para um erro sutil: confundir atividade com progresso. Você pode passar o dia todo fazendo coisas e, ainda assim, não ter feito nada que realmente importe. O movimento constante pode esconder estagnação. E a produtividade aparente pode ser apenas fuga disfarçada. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Essa frase, por mais simples que pareça, carrega um chamado à ação intencional. Parar de racionalizar demais, parar de planejar eternamente, parar de se perder em distrações elegantes. Em vez de parecer produtivo, seja. Em vez de parecer comprometido, comprometa-se. A vida cobra resultado interno, não encenação externa. O que adianta ter uma agenda cheia se ela está vazia de significado? O que adianta cumprir tarefas se nenhuma delas te aproxima da vida que você diz querer? Agir com intenção, não. Significa fazer menos. Significa fazer melhor. Significa olhar para tudo que você faz no dia e perguntar: isso tem valor real? Não valor para agradar os outros, mas valor para a sua evolução, sua paz, sua missão de vida. A intenção é o que transforma uma rotina comum em uma vida extraordinária. Um simples hábito pode mudar tudo, desde que tenha consciência por trás. Por isso, os estoicos cultivavam o hábito da reflexão. Eles não agiam no impulso, pensavam antes de falar, decidiam antes de se comprometer, sabiam dizer não quando necessário, porque cada sim dado sem intenção é um passo fora do próprio caminho. A verdade é que muita gente vive no piloto automático. Acorda, trabalha, responde mensagens, cumpre compromissos, tudo no modo repetição. Os dias passam e a sensação é de que nada muda. Mas como algo mudaria se nada foi feito com clareza? Sem intenção você está apenas existindo. E isso não é viver. Viver exige escolha, exige foco, exige a coragem de cortar o que é ruído e alimentar o que é essencial. Você pode até estar fazendo muito, mas se não sabe por quê, está apenas se mantendo ocupado para não encarar o vazio que cresce dentro de você. Agir com intenção também significa escolher suas batalhas. Nem tudo merece sua atenção. Nem todo problema precisa ser resolvido por você. Nem toda conversa precisa ser respondida. Há energia sendo desperdiçada todos os dias em preocupações que não têm valor. Você se envolve em conflitos que não te constroem. Aceita tarefas que te esgotam. Se compromete com ideias que nem são suas. Isso não é maturidade, é distração. O estoicismo ensina que viver bem não é viver mais, é viver com direção. Um dia bem vivido é aquele em que você sabe exatamente por que fez o que fez. Agora reflita. Quantas das coisas que você fez hoje foram decisões conscientes? E quantas foram apenas respostas automáticas a demandas externas? Você está agindo ou apenas reagindo?
Está construindo algo ou apenas se ocupando para não encarar o silêncio? A diferença entre uma vida plena e uma vida arrastada está nesses detalhes, nos motivos por trás de cada escolha. A intenção transforma o comum em extraordinário. Então, da próxima vez que estiver na correria, pare e pergunte: estou me movendo para onde eu quero ou apenas fugindo de parar e pensar? Os estoicos diriam: haja com propósito, ou não haja. Em algum momento da vida, todos enfrentamos a tentação de agradar, seja para manter a paz, ser aceito, evitar julgamentos, ou simplesmente não decepcionar. E quando isso acontece, muitos começam a abrir concessões pequenas, um silêncio onde deveria haver firmeza, um sim onde claramente cabia um não, um comportamento moldado para se encaixar. Parece inofensivo no início, mas é assim que começamos a abandonar partes de nós mesmos. A necessidade de aceitação se torna uma coleira invisível e pouco a pouco você deixa de ser quem é, para se tornar quem esperam que você seja. Estoicismo nos ensina que viver de acordo com seus princípios é mais importante do que ser aceito. Marco Aurélio escreveu: a coisa mais importante é manter a mente focada no que é certo. Ele não dizia isso em teoria. Ele era um imperador cercado de bajuladores, traidores e decisões que afetavam milhares de vidas. Ainda assim, escolhia agir com retidão, mesmo quando isso lhe custava aplausos ou aliados. A integridade para ele era inegociável, e deve ser assim para nós. Porque toda vez que você se trai para agradar, algo dentro de você se cala, e com o tempo, esse silêncio vira vazio. Adaptar-se socialmente é natural até certo ponto, mas quando essa adaptação exige que você finja, esconda ou distorça seus valores, ela se torna autoabandono. Quantas vezes você já fingiu concordar com algo para evitar conflito? Quantas vezes aceitou uma situação injusta por medo de parecer difícil? Quantas vezes ignorou sua intuição apenas para manter uma imagem? Esses momentos parecem pequenos, mas se acumulam, e cada um deles fragiliza sua identidade. Você começa a não confiar mais em si mesmo. A dúvida se instala. A autoestima desaba, porque no fundo você sabe, está vivendo em desacordo com quem realmente é. Viver de acordo com seus valores não significa ser inflexível ou arrogante. Significa apenas saber onde você traça a linha. Significa saber o que você não negocia. Pode ser a sua honestidade, sua lealdade, sua ética de trabalho, seu respeito próprio. Seja qual for o princípio, ele precisa ser protegido. E isso, inevitavelmente, fará com que algumas pessoas se afastem. E tudo bem, porque quem se incomoda com a sua integridade provavelmente nunca valorizou sua verdade. Os estoicos não buscavam agradar multidões. Eles buscavam viver com honra. E a honra muitas vezes é silenciosa. Não gera aplausos, mas gera paz. É preciso coragem para ser autêntico em um mundo que constantemente tenta te moldar. A todo momento surgem pressões para que você se encaixe, se explique, se dilua. Mas a liberdade verdadeira só existe quando você pode ser quem é, sem medo de perder conexões. As relações que exigem que você mude sua essência não são saudáveis. São prisões com decoração emocional, e a vida é muito curta para ser vivida em função de expectativas alheias. O estoicismo nos lembra que devemos viver conforme a natureza da nossa alma, ou seja, conforme aquilo que sabemos que é certo, mesmo que isso incomode. Agora olhe para a sua vida com honestidade. Em que momentos você tem se traído? Em quais relações você se cala para manter a harmonia? Em quais ambientes você finge ser alguém que não é? Essas são perguntas difíceis, mas fundamentais, porque enquanto você viver tentando se encaixar, nunca estará inteiro. Só se é pleno quando se é fiel a si mesmo. Então, escolha seus valores, defina suas linhas e segure firme nelas. Porque no fim, quem vive de verdade não é quem agrada a todos, é quem consegue se olhar no espelho e dizer: eu fui leal a mim. A vida não promete conforto. Não importa quão sábio, justo ou cuidadoso você seja,
Em algum momento vai doer. Você será traído, vai perder alguém que ama, vai falhar mesmo tentando o seu melhor. Essa é a natureza da existência. A dor é parte do contrato. O que o estoicismo ensina, no entanto, é que embora a dor seja inevitável, o sofrimento é opcional. Porque sofrer não é apenas sentir, é resistir ao que é se apegar ao que não pode ser mudado, é discutir com a realidade. E esse tipo de luta interna consome mais energia do que qualquer adversidade externa. Epicteto, que foi escravizado por boa parte da vida, dizia: não são as coisas que nos machucam, mas sim nossa opinião sobre elas. Isso não quer dizer que você deve ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Pelo contrário, é um convite a encarar o que é real com coragem. A dor nos visita, mas não precisa virar moradora fixa. Ela pode ser professora, não carcereira. Quando você entende isso, para de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a refletir: o que eu posso aprender com isso? Essa mudança de foco transforma tudo. Você deixa de ser vítima e passa a ser agente da própria cura. A maioria das pessoas quer fugir da dor. Buscam distrações, anestesias rápidas, atalhos. Mas a dor ignorada não desaparece. Ela se acumula. Vira frustração, vira raiva, vira peso. E aos poucos vai transformando você em alguém que vive na defensiva. Os estoicos não fugiam da dor. Eles a encaravam de frente. Sabiam que momentos difíceis fazem parte da jornada e que quanto mais você tenta evitar a realidade, mais ela se impõe. A aceitação não é conformismo. É apenas o ponto de partida necessário para que você possa agir com sabedoria. Você aceita o que não pode mudar, e então muda o que está ao seu alcance. Marco Aurélio enfrentou perdas profundas, traições e doenças, e mesmo assim escrevia sobre serenidade e retidão. Ele não negava a dor. Ele só se recusava a se curvar diante dela. Esse é o espírito estoico. Sentir, mas não se render. Chorar, mas continuar. Cair, mas levantar mais lúcido. A dor faz parte do processo. Mas o sofrimento crônico, aquele que se alimenta de pensamentos destrutivos, esse você pode escolher interromper. Basta observar seus pensamentos. Quantas vezes você repete a mesma história na mente, revivendo a ferida como se isso pudesse resolvê-la? Sofrer não é honrar a dor, é prolongá-la desnecessariamente. Quando algo acontece, você tem duas opções: crescer ou se amargurar. E essa escolha é silenciosa, feita nos bastidores da mente. Você pode usar a dor como impulso ou como... pode transformá-la em consciência ou em prisão. Pode permitir que ela abra seus olhos ou que feche seu coração. Tudo depende da lente com que você vê o que acontece. O estoicismo oferece uma lente prática. O que está fora do meu controle, deixo ir. O que está ao meu alcance, transformo. Isso é liberdade em sua forma mais pura. Então, pare e pense. Qual dor você tem carregado além do necessário? Qual sofrimento você vem alimentando sem perceber? Existe algo que já aconteceu, mas que você ainda revive todos os dias em pensamentos? Existe alguma perda, rejeição ou erro que você ainda não se perdoou? Reflita com sinceridade. A dor passou. O fato já foi. Só resta agora a forma como você interpreta e responde a isso. Liberte-se do sofrimento desnecessário. Você não precisa apagar o passado. Só precisa parar de permitir que ele defina quem você é hoje. Porque você é mais do que o que te feriu. Você é o que escolhe fazer com isso. Você já se pegou tomando decisões pensando mais no que os outros vão pensar do que no que realmente quer? Já deixou de fazer algo por medo do julgamento, da crítica ou do olhar alheio? Isso é mais comum do que parece. A necessidade de aprovação é um dos venenos mais silenciosos da liberdade, e é um veneno que contamina aos poucos. Um comentário. Aqui uma comparação ali. Um conselho disfarçado de crítica. Quando você percebe, está vivendo uma vida que não é sua, está vivendo para agradar, para caber, para ser aceito. O estoicismo nos alerta para esse erro. Marco Aurélio escreveu: é tolice perder tempo com a opinião daqueles que não sabem nada sobre a sua alma. Em outras palavras,
Por que você se importa tanto com o que pensam de você se essas pessoas nem vivem dentro da sua realidade? Elas não conhecem seus medos, suas lutas, sua história completa. E mesmo assim, você entrega a elas o controle das suas decisões. Isso não é só uma fraqueza emocional, é uma prisão. Porque enquanto você buscar aprovação, viverá em função de regras que nem foram criadas por você. Buscar ser compreendido por todos é uma missão impossível. Sempre vai haver alguém que discorda, que critica, que não entende. E tudo, bem, a liberdade começa quando você aceita que não precisa ser entendido. Precisa ser verdadeiro. Precisa ser coerente com aquilo que acredita. Precisa ter paz com a sua consciência. A vida é curta demais para gastar tempo se explicando para quem não quer entender. Os estoicos sabiam disso. Por isso, buscavam consistência interna, não aplausos externos. Eles sabiam que o mundo muda de humor, mas a integridade precisa permanecer estável. Quantas oportunidades você já deixou escapar por medo de críticas? Quantos sonhos foram guardados porque alguém zombou da ideia? Quantas vezes você se calou por receio de parecer diferente demais? A verdade é que ninguém realiza algo significativo tentando agradar a todos. Os grandes realizadores são, quase sempre, os mais criticados no início. Justamente porque desafiam o padrão, rompem o esperado, incomodam quem está confortável na mediocridade. Se você quer construir algo com propósito, precisa aprender a suportar o desconforto de não ser compreendido. E mais do que isso, precisa aprender a não precisar ser compreendido. Viver de acordo com a própria consciência exige força, porque vai doer ver pessoas se afastando, julgando ou até distorcendo suas intenções. Mas essa dor é passageira. O que é permanente é a liberdade de saber que você está no seu caminho. Quando você para de tentar provar seu valor, começa a cultivá-lo. Quando para de buscar reconhecimento, começa a se conhecer. Quando para de pedir permissão para ser quem é, começa a viver com dignidade. Os estoicos não buscavam a admiração dos outros, buscavam a paz interior que nasce de uma vida alinhada com os próprios princípios. Agora reflita com sinceridade. Quantas escolhas na sua vida foram feitas com base no medo do que os outros pensariam? E o que você perdeu por causa disso? O tempo que você dedica tentando manter uma imagem poderia estar sendo usado para construir uma realidade. A energia que você gasta se explicando poderia estar sendo investida em se fortalecer. A sua liberdade começa no momento em que você olha no espelho e diz: eu me respeito o suficiente para não viver pela expectativa de ninguém. O mundo sempre terá opiniões, mas a vida é sua. E só você pode decidir o que fazer com ela. Todos querem ser livres, livre para escolher, para viver com autenticidade, para seguir seus próprios caminhos. Mas o que muitos esquecem é que a liberdade tem um preço. E esse preço se chama responsabilidade. Não existe liberdade verdadeira sem a disposição de assumir tudo o que vem com ela. As consequências das escolhas, os erros cometidos, os compromissos firmados. No momento em que você decide deixar de ser vítima das circunstâncias e assumir o comando da sua própria vida, você cruza um limite invisível. O limite entre a infância emocional e a maturidade estoica. Os estoicos não acreditavam em destino cego. Eles não esperavam que o mundo fosse justo ou que a vida os tratasse com gentileza. Em vez disso, concentravam seus esforços em assumir o que estava sob seu controle. Suas ações, suas atitudes, seus julgamentos. Epicteto, por exemplo, viveu como escravo, mas jamais aceitou o papel de prisioneiro mental. Ele dizia: você não é o que te acontece, você é como reage ao que te acontece. E essa é a base da responsabilidade estoica. O mundo pode tirar muitas coisas de você, menos a capacidade de escolher sua conduta. É muito mais fácil terceirizar a culpa, dizer que não conseguiu porque alguém te atrapalhou, que não mudou, porque as condições não ajudaram, que não avançou porque o outro não apoiou. Mas cada vez que você faz isso, entrega um pedaço do seu poder a algo ou alguém. E aos poucos,
vai se tornando refém da vida. Tudo depende do outro, do governo, da economia, da família, do passado. E enquanto você continuar colocando a chave da sua evolução nas mãos dos outros, nunca será realmente livre. A responsabilidade pode assustar, mas é também a única coisa que garante autonomia real. Marco Aurélio, mesmo como imperador, não culpava seus inimigos, seus conselheiros ou as pressões políticas pelos erros que cometia. Ele registrava em seu diário o que poderia ter feito melhor. Ele assumia, revisava, corrigia, porque ele sabia que o cargo que ocupava não o tornava superior aos outros. Apenas aumentava sua responsabilidade. E isso vale para todos nós. Quanto mais consciência você tem, mais responsabilidade carrega. E isso não deve ser um fardo, mas um privilégio, porque quanto mais responsabilidade você assume, mais controle você tem sobre suas reações, sobre seus hábitos, sobre o rumo da sua vida. Viver sem responsabilidade é confortável, por um tempo. Você não precisa escolher nem correr riscos. Pode sempre culpar alguém, mas esse conforto cobra um preço alto, a estagnação. Sem responsabilidade, você não constrói nada duradouro. Não firma compromissos profundos. Não cria raízes em nada. Vive superficialmente, esperando que algo mude lá fora, sem nunca transformar o que está dentro. Já quem escolhe ser responsável, se fortalece. Porque sabe que se cair, pode levantar. Que se errar, pode corrigir. Que se não sabe algo, pode aprender. E isso é liberdade. Saber que, independente do que o mundo faça, você ainda pode agir. Então pergunte a si mesmo: em que áreas da sua vida você tem se escondido da responsabilidade? Onde você ainda espera que alguém resolva por você? Qual parte da sua história você ainda culpa pelos resultados que tem hoje? Essas perguntas doem, mas libertam. Porque só quem assume tudo o que é, inclusive os próprios erros, está pronto para tudo o que pode ser. A responsabilidade não te prende, ela te empodera. O estoicismo ensina: quanto mais você domina suas ações, menos é dominado pelas circunstâncias. E é nesse ponto que a verdadeira liberdade começa. A maioria das pessoas não vive, apenas espera. Espera a segunda-feira, espera as férias, espera a aposentadoria, espera o momento perfeito. Mas esse momento nunca chega, porque a vida real não começa quando tudo se alinha. Ela acontece no meio do caos, da rotina, das incertezas. O estoicismo nos convida a uma pergunta urgente: você está vivendo de fato, ou apenas adiando a vida que deseja? Porque se você parar para observar com honestidade, talvez descubra que está gastando seus dias em modo de espera, como se tivesse tempo infinito. E essa é uma das ilusões mais perigosas da existência. Sêneca escreveu uma carta poderosa, chamada Sobre a Brevidade da Vida, onde dizia: a vida não é curta, nós é que a tornamos curta, desperdiçando-a em coisas inúteis. E é isso o que muitos fazem. Vivem adiando conversas importantes, paixões verdadeiras, decisões urgentes. Guardam roupas para ocasiões especiais, ideias para quando houver tempo, coragem para quando houver segurança. E assim, vão morrendo aos poucos, dia após dia, esperando um futuro que não está garantido. O estoicismo nos alerta: a vida está acontecendo agora. Não amanhã, não na semana que vem, agora. Muita gente acha que adiar é cautela, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo de falhar, medo de se expor, medo de perder. Só que o tempo que você perde esperando o cenário ideal é o mesmo tempo que você nunca mais recupera. É preciso coragem para agir mesmo sem garantias, para amar sem saber se vai durar, para começar sem saber onde vai dar. Essa é a postura estoica: não controlar o que não depende de nós, mas fazer o melhor com o que temos hoje. Não é imprudência, é sabedoria prática, porque o amanhã é apenas uma hipótese. O agora é um fato. Marco Aurélio, mesmo com o peso de um império sobre os ombros, reservava momentos para refletir sobre a morte, não por morbidez, mas por clareza. Ele sabia que lembrar da própria finitude traz foco, ajuda a eliminar o que não importa, faz com que cada gesto tenha peso, cada decisão tenha valor. Quando você se lembra de que o tempo é finito,
Você para de desperdiçá-lo com pessoas vazias, com discussões inúteis, com distrações sem propósito. Você começa a viver de verdade, a aproveitar o tempo não como algo que se gasta, mas como algo que se honra. Adiar pode parecer seguro, mas é um risco enorme, porque você não sabe quanto tempo ainda tem, não sabe quantas chances vai ter, não sabe quantas vezes mais vai ver quem ama. E por isso, cada escolha de postergar algo importante é também uma escolha de talvez nunca vivê-lo. O estoicismo não é uma filosofia de pressa, mas de presença. Ele ensina que devemos viver como se cada dia fosse um capítulo final, não com desespero, mas com intenção. Fazer o melhor com o tempo que nos foi dado, sem esperar mais um sinal, mais uma certeza, mais um empurrão. Então pare agora e reflita com sinceridade. O que você tem adiado? Que conversa está esperando a hora certa? Que projeto está guardando? Para um depois que talvez nunca venha? Que parte de você está trancada por medo de viver de verdade? Essas respostas importam, porque a vida não te espera. E quando você entender isso de forma profunda, começará a agir diferente. Começará a viver com coragem, com presença, com direção. O estoicismo ensina que não se trata de viver muito, mas de viver bem. E isso começa quando você para de adiar e começa finalmente a viver. A vida tem o hábito de surpreender, às vezes de forma bela, às vezes brutal. Perdas inesperadas, mudanças repentinas, recomeços forçados. Você pode planejar o futuro, ser cauteloso, fazer o seu melhor, e ainda assim, o imprevisto virá. O estoicismo jamais prometeu uma vida fácil. O que ele oferece é algo muito mais valioso. A consciência de que, embora não possamos controlar o que a vida faz conosco, temos total controle sobre o que faremos com aquilo. E isso muda tudo, porque a verdadeira força não está em evitar quedas, mas em se levantar com mais sabedoria. Epicteto, que conheceu a dor desde cedo, dizia: não procure que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que os eventos aconteçam como acontecem, e sua vida irá bem. Não se trata de resignação, mas de aceitação ativa, de entender que o sofrimento nasce do atrito entre o que é e o que gostaríamos que fosse. Quando você para de lutar contra o incontrolável e começa a fortalecer o que está dentro de você, descobre uma liberdade profunda. Não importa o que tiraram de você. O que você faz com o que sobrou é onde mora o poder. Quantas vezes você se sentiu vítima da sorte? Reclamou do passado? Se comparou com os outros achando que a vida deles era mais justa, mais fácil, mais organizada? Todos já passamos por isso. Mas o problema é que esse tipo de pensamento não constrói, ele consome. O estoicismo nos ensina a direcionar a energia para o que realmente importa: a nossa conduta. Você não pode escolher se vai enfrentar uma perda, uma rejeição, uma falência, mas pode escolher se vai sair disso amargo ou desperto, destruído ou mais forte, preso ao trauma ou moldado por ele. Marco Aurélio escrevia diariamente para si mesmo, lembrando: se a vida te der uma pedra, construa com ela. Se te der sombra, acenda sua luz. Ele sabia que não poderia controlar as traições no império, as doenças que afligiam sua família, nem os inimigos políticos, mas sabia que poderia controlar sua resposta a tudo isso. E esse é o ponto-chave da filosofia estoica: a diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, responder é consciente. Você sente a dor, mas escolhe a atitude, sente a frustração, mas mantém os princípios, sente a dúvida, mas continua firme no que acredita. Você não precisa gostar do que aconteceu, não precisa fingir que está tudo bem, mas precisa decidir o que vai fazer com isso. Vai usar a dor como âncora ou como impulso? Vai deixar que ela defina o seu destino ou apenas transforme sua direção? A vida é mestre em derrubar, mas também é generosa com quem escolhe aprender. Cada queda pode ensinar resiliência, cada traição pode ensinar discernimento, cada perda pode ensinar gratidão. Mas só se você permitir, só se você estiver disposto a parar de perguntar: por que comigo?
e começar a refletir o que posso me tornar a partir disso. Então, pense agora, o que aconteceu com você nos últimos anos que ainda dói? Qual lembrança ainda te prende, como se fosse uma corrente invisível? E mais importante, o que você pode fazer com isso a partir de hoje? Você não pode voltar no tempo. Não pode mudar os fatos. Mas pode mudar sua postura, sua atitude, sua resposta. O estoicismo é claro. O que acontece com você importa menos do que o que você escolhe se tornar com isso. E no fim das contas é isso que define seu destino. Não os eventos, mas a forma como você escolhe enfrentá-los. Depois de tudo que foi dito, talvez a lição mais importante que o estoicismo nos deixa é esta. Uma vida boa não é uma vida perfeita, mas uma vida vivida com coragem e consciência. Coragem para escolher o que importa, mesmo quando isso incomoda os outros. Coragem para dizer não ao que te distrai. Coragem para silenciar o barulho externo e ouvir o que sua alma vem tentando dizer há anos. A consciência, por sua vez, é o farol. É o que impede que você viva no automático. É o que te faz pausar, pensar, sentir e decidir com clareza. Sêneca dizia: a vida não é vivida quando estamos correndo atrás do vento. Mas é exatamente isso que muitos fazem. Vivem uma existência inteira buscando status, aprovação, segurança, aplausos, certezas, e esquecem de viver. Esquecem de olhar nos olhos, de respirar com presença, de saborear o instante, de sentir gratidão mesmo nas pequenas vitórias. A simplicidade é revolucionária, porque exige maturidade. A maioria quer complicar, quer mais. Quer tudo ao mesmo tempo, mas o sábio busca o essencial, o que sobra depois que todo o barulho acaba. E esse pouco é, muitas vezes, tudo o que a alma realmente precisava. Você pode ter todos os bens do mundo e ainda assim sentir um vazio constante, porque o que preenche não é o que você tem, mas o que você é, e isso é algo que se constrói na prática, dia após dia, nos seus hábitos, nas suas escolhas, silenciosas, no que você faz quando ninguém está olhando. A vida estoica é, acima de tudo, uma vida coerente, não perfeita, não livre de erros, mas honesta consigo mesma. E isso já é raro. Porque para viver com coerência, você precisa se conhecer e aceitar o que encontra, melhorar o que for possível e seguir com humildade o caminho da virtude. Muitos acham que filosofia é coisa de livros, distante da vida real, mas o estoicismo é o oposto disso. Ele é a filosofia do cotidiano, da postura diante do imprevisto, da paciência no trânsito, da firmeza numa conversa difícil, da presença ao escutar um filho, da força ao enterrar um pai, da disciplina ao seguir um plano mesmo sem resultados imediatos. É ali, nos pequenos atos, que a sua filosofia aparece, porque a forma como você vive é o reflexo direto de como você pensa, e se seus pensamentos são fracos, sua vida será frágil. Mas se são fortes, sua vida será firme, mesmo diante das tempestades. Chegamos então ao ponto final. A vida não vai esperar você estar pronto. Não vai parar para você refletir. Ela está acontecendo agora. E tudo o que você aprendeu até aqui precisa sair do campo das ideias e entrar no campo da ação. O estoicismo não quer que você apenas entenda, quer que você viva, que coloque em prática, que transforme teoria em escolha, que transforme leitura em atitude. Porque o verdadeiro poder não está no que você sabe, está no que você faz com o que sabe. Está no silêncio da manhã, quando você escolhe a firmeza. Está no fim do dia, quando você dorme em paz por ter sido fiel a si mesmo. Você não precisa de mais tempo. Precisa de mais presença. Não precisa de mais respostas. Precisa de mais silêncio. Não precisa de mais planos. Precisa de mais ação. E se tudo isso fizer sentido para você, então, a semente estoica já foi plantada, agora é você quem decide. Vai deixar que tudo isso vire apenas mais um conteúdo consumido? Ou vai transformar essas palavras em vida real? O mundo não precisa de mais gente teorizando sobre coragem, precisa de mais gente vivendo com ela.
E a sua vida começa de verdade quando você para de assistir e começa a viver. Se esse conteúdo falou com você de verdade, então é hora de dar o próximo passo. Pare de se distrair com o que não leva a lugar nenhum e comece a se fortalecer de dentro para fora. Ouça agora a playlist Foque em Si, uma seleção de vídeos para quem está pronto para parar de agradar os outros e começar a construir uma vida com propósito, firmeza e consciência, porque no fim das contas, ninguém vai viver sua vida por você. Então, foque em si e faça isso valer a pena.